Oi, tudo bom? Meu nome é Yuri Ascioli, esse aqui é o meu sinal. E agora, nesse vídeo, você vai ver um pouquinho, uma conversa com o Jorge Rodrigues, falando sobre várias coisas, como por exemplo, BBB, legenda ou falta de legenda. E tá muito legal de se ver, eu espero que você goste. Mas daqui ó, aperta o likezinho, o vermelhinho se inscreve e comenta, depois você fala. Comenta um pouquinho sobre o que você achou. E é isso, obrigado, bom vídeo, viu? Eu agradeço por ter aceitado conversar. De verdade, eu digo que estou muito feliz. Conto pra ele a minha felicidade. No estouro do vídeo no Twitter, pergunto como é o sinal do Twitter, que eu não sabia. Ele me ensina. E aí eu continuo contando a história de como estourou o vídeo, como foi um susto, e ele concorda comigo e diz realmente tinha muita gente falando sobre esse vídeo. E eu conto como eu tava feliz porque eu tô conhecendo pessoas novas. E ele é uma delas, né? Ele diz, mas para as pessoas fazerem um curso é muita gente. E isso é muito bom. Eu aproveito e pergunto, você acha bom ou não que tenha muita gente querendo aprender Libras, que tem muita gente no curso? Ele diz que é muito bom porque quanto mais pessoas aprendendo Libras, fica mais fácil para o surdo. Porque, por exemplo, numa rua, quando um surdo precisa de ajuda, para escolher qualquer coisa, para pedir qualquer tipo de ajuda, o ouvinte não sabe como ajudá-lo. Então, por exemplo, num hospital, no médico, nenhum sabe Libras. Ninguém sabe Libras. E então é muito bom que as pessoas queiram aprender. E isso é bem importante. Eu conto pra ele que quando eu era criança, a minha mãe me levava junto pra médico, pra supermercado, banco, qualquer tipo de lugar parecido, porque eu fazia o papel de intérprete. Eu junto fazia o papel de intérprete e de tradutor. Então é verdade, a acessibilidade seria bem melhor. Ele conta que o surdo, ele não tem a autonomia. Ele só letra pra mim autonomia, eu peço pra ele repetir porque ele falou muito rápido. E aí, o surdo é impedido de fazer as coisas sozinho, ele precisa de ajuda. Sabe, ajuda é bom o surdo ser ajudado, mas é importante que o surdo consiga fazer sozinho. Eu conto pra ele que tem muitas pessoas que olham pro surdo e acham que ele não tem autonomia, não tem a possibilidade de fazer algo sozinho. Mas uma pessoa surda, ela pode fazer tudo o que ela quiser. O Jorge concorda comigo e diz que o surdo pode trabalhar, pode viajar, ele pode fazer qualquer coisa. Só que o ouvinte acha que não. Voltando a falar sobre o Jorge. Você trabalha com fotografia? Ele conta pra mim que não. Ele trabalha como analista de sistema. Mas ele é formado em jornalismo. A fotografia ele usa como um hobby. É porque ele gosta, não é porque ele trabalha com isso. Eu conto pra ele que olhei o Instagram e vi as fotos dele e gostei bastante. Ele me agradece. Eu gostei muito. E eu conto que eu achava que ele trabalha com fotografia também. Eu pensei que você trabalhava com fotografia. Ele diz que fotografa porque ele gosta muito de arquitetura. Antes de estudar jornalismo, ele estudou arquitetura. Mas ele não chegou a se formar, porque ele disse que era muito difícil e enfim. Mas aí ele aproveitou e começou a fotografar prédios. E aqui em São Paulo, lá em São Paulo, é muito bonito, tem muita coisa. E ele aproveita para poder fotografar. Eu conto que eu cresci no meio de muitos surdos, num grupo com muitos surdos, tendo contato com a comunidade surda. Mas o surdo ele não tem muito acesso ao aprendizado do português. Mas eu conto que ele escreve muito bem. E eu digo que ele é o surdo que melhor escreve português, assim, na minha perspectiva. E pergunto por que isso acontece, por que ele acha que isso acontece. Ele conta pra mim que
Na verdade, ele estudou em escola boa, lá em São Paulo. A família dele ajudou bastante. Eu leio muitos livros. Eu cresci lendo bastante. E meus pais falavam, leiam, porque você vai precisar. Você vai precisar para poder saber escrever. E então eu tive essa ajuda boa da minha família. Além disso, meu pai sempre acreditou em mim. Meu pai e minha mãe sempre acreditou em mim. E eles falavam, não é porque você é surdo que vai ter diferença, que você não vai poder aprender. Você pode aprender tudo. E a leitura ia ajudar bastante. Além disso, quando ele era mais novo, ele já tinha computador. E era mais fácil. Ele tinha o acesso à internet e ele lia muito na web. Tinha o Orkut, a rede social Orkut. E nisso ele conversava com ouvintes muito. Ele aprendeu a ler, aprendeu como escrever, aprendeu as diferenças de linguagens, memes, aprendeu onde ele lia errado. E aí os ouvintes corrigiam, ele dizia, não, você está escrevendo errado, escreve desse jeito. E aí para ele ficou mais fácil. Mas também, você pode perceber que nos anos 2000, a maioria dos surdos não tinha internet, não tinha computador, faltava esse contato. E eu já tinha esse contato, então eu fazia parte de um pequeno grupo que tinha esse contato. Hoje em dia tá mudando. Hoje em dia tem muitos surdos escrevendo bem, com a comunicação melhor. E aí eu conto pra ele que eu olhava o Twitter dele e via que ele assistia muito Big Brother. Ele diz que ama Big Brother. Ama muito. Ele disse que não assistiu as outras edições. A edição passada ele disse que não achou tão boa. Mas essa edição ele achou incrível. Porque tá todo mundo falando sobre isso. Por conta da Ju e por aí vai. E aí explodiu, eu gosto muito. Eu pergunto quem é seu preferido no Big Brother. E ele começa a contar o pódio dele. Em primeiro lugar, a Juliette. Em segundo, a Camila. Em terceiro, o João ou o Gil. E então ele pergunta, e o seu pódio? O meu pódio, em terceiro lugar, eu acho que é a Juliette. Em segundo, a Camila ou o João. Um dos dois, mas em primeiro, o Gil, com certeza. Até porque o Gil é daqui de Pernambuco, né? E ele faz, é verdade. Ele começa a contar que acha que o Gil ou o João me pega mais porque os dois precisam de dinheiro, precisam começar a melhorar de vida. O João também, o João é professor. Mas a Camila, a Juliette, o restante, ele já tem a vida feita. Então acho que eles vão ganhar, eles merecem ganhar. Eu começo a perguntar se ele sente dificuldade em assistir o Big Brother, ou TV em si. Ele comenta que a TV no ao vivo, ele sente um pouco de dificuldade, porque a legenda demora, ou vem errada, por conta do ao vivo. Então as pessoas têm que escrever mais rápido, então tem erros. Mas na internet é menos, mas também tem. Porque tem um grupo no Telegram e tem os vídeos, mas não tem as legendas. E aí eu fico um pouco confuso. Mas se eu quero ver algum vídeo, eu peço no Twitter, jogo no Twitter e peço para alguém transcrever. E as pessoas transcrevem tudo. E aí a gente se vira. Pergunto também se ele sente dificuldade em assistir algum tipo de filme. Na Netflix, por exemplo. Tem muitos filmes legendados. Mas é mais fácil? Ele diz sim, talvez. Porque a maioria dos filmes são de fora do Brasil. E aí tem a legenda em português, são boas. Mas as legendas não são para surdos. Porque, por exemplo, tem um barulho por trás daquela legenda. Por exemplo, tiros, gritos, eles não avisam que tem esses sons. Então isso também faz parte da acessibilidade. Mas tudo bem, dá para entender. Um problema é que filmes que são feitos aqui no Brasil não tem legenda para surdos. Então eu sempre falo que no cinema brasileiro o cinema brasileiro é muito importante, e tem muito valor. Então se um surdo não vê, ele não vai entender sobre a cultura brasileira, sobre a cultura surda, sobre a cultura brasileira em geral. Então eu acho que as pessoas precisam de legenda,
porque é importante para o surdo entender como funciona o cinema brasileiro. Por exemplo, existe um filme chamado Central do Brasil. E esse filme é muito, muito, muito bom, mas não tem legenda em português. Eu precisei ver a legenda em inglês. Eu sei ler inglês, mas imagina um surdo que não sabe inglês. Entende? É bem difícil. Vi que você colocou no Twitter que as pessoas pensam que você ou todos os surdos sabem fazer leitura labial. Você sabe fazer leitura labial, mas o tempo todo é chato, né? Ele sim cansa muito, cansa bastante. E também agora tem a pandemia, eu tô trabalhando de casa e sempre tem reuniões online. Por eu ler lábios, as pessoas acham que eu sei fazer isso por tela. Pessoalmente é uma coisa, outra coisa é numa tela, num computador, eu não consigo. Então isso é muito complicado, cansa muito. Ele conta que também antes ele trabalhava numa agência e sempre tinha dificuldade no diálogo, porque tinha muita gente falando em muitos lugares e ele tinha que ler a boca de todo mundo e não dava tempo, além de ser muito cansativo. E eu sempre falo que precisa ter essa acessibilidade, tem que ter essa mudança. Assim como grupos de WhatsApp, em grupos de WhatsApp, ou por exemplo, um intérprete nos lugares, na agência, em empresas, mas a empresa não vai pensar na acessibilidade. E eu perco muito de comunidade, eu perco muito de cultura por perder esses diálogos, eu perco bastante. Eu pergunto se ele acha que tem acessibilidade aqui no Brasil. Ele olha, sinceramente, acho que não. E eu vou explicar por quê. O surdo, em geral, vamos supor, para um surdo, falando de surdo, né, acessibilidade para surdo, eu acho que não. Por exemplo, você vai no lugar e quase ninguém sabe falar Libras. Vamos supor, eu já fui para os Estados Unidos. E lá, todo mundo mesmo sabe a ASL, que é American Sign Language. Então, todo mundo sabe pelo menos o básico. E aí, se eles não sabem falar um sinal, eles sabem escrever. E eu fiquei impressionado. Como é que isso funciona e onde eu moro não funciona? Lá no Brasil, as pessoas não tentam conversar, elas não tentam escrever. A pessoa olha, ele é surdo, e agora? Como é que eu vou fazer? Chama outra pessoa, sabe? Ele não tenta. E aí, isso é bem difícil, ele vai dizer, é só escrever, gente. Então, eu moro aqui em São Paulo, então tem uma comunidade maior, tem uma acessibilidade maior. Mas imagine no interior, lugares pequenos, isso é pior ainda. Então falta bastante acessibilidade para o surdo. Eu conto para ele que eu conheci uma vez um surdo que ele não sabia Libras. Ele não sabia. E para conversar com esse surdo era uma outra linguagem, não era a Libras propriamente dito. Era um outro tipo. E aí é como se fosse uma linguagem própria de quem conversava com ele. Ele concorda e fala, como se fosse um dialeto próprio, né? E eu digo a diferença de língua e linguagem. Ele concorda comigo, existe uma diferença grande. Ele fala que já conheceu também muitos surdos que não sabiam Libras, mas eram oralizados, eles sabiam falar. Mas um surdo que não sabia Libras e não falava nada é mais difícil ainda. Já conheci surdos que querem usar aparelhos e tudo bem, não tem problema, isso é um direito dele, é um direito de escolha. Ele pode usar, não é errado. Mas o que eu acho errado é um neném nasce surdo e a família obriga ele a usar aparelho, obriga ele a ser oralizado, obriga ele a saber fazer leitura labial, mas não ensina Libras. Então eu acho importante dar ao surdo, à pessoa surda, o direito de escolha. Eu tenho muitos amigos surdos que não aceitam usar aparelhos, não aceitam ter implante, porque eles acham que isso é apagar a cultura surda, apagar a história de luta. Eu vi no seu Instagram e eu tava olhando lá, forçando algumas coisas, e teve uma pessoa que comentou, o nome dela é Carol Prado. Ela é jornalista, não é isso?
E aí eu queria saber por quê, eu fiquei bem curioso, o que foi que ela comentou. E aí o Jorge me explica que a Carol, a jornalista, pediu pra ele assistir um filme chamado O Som do Silêncio. É um filme muito bom e pede pra ele contar pra ela o que acontece. E aí ele conta que a história do filme é sobre uma pessoa que usava implante. Se ele tinha, e ele disse que não, é diferente. A comunidade surda e uma pessoa deficiente. Tem coisas diferentes, são coisas totalmente separadas. Então ela pergunta sobre a diferença, sobre a acessibilidade, sobre muitas coisas. Foi muito legal. E eu acho importante, quando as pessoas vão fazer matérias, a Carol foi fazer a matéria sobre surdos, sobre as diferenças, sobre deficientes. E aí eu fiz um comentário que é legal porque divulga a comunidade surda e divulga sobre essas diferenças. E aí ele conta, quando a pessoa vai fazer a matéria, um texto ou matéria, seja lá o que seja, não sabe explicar sobre surdez, sobre a comunidade. Então falta alguma coisa, falta mais informação. E eu acho importante, e a Carol fez de uma forma muito legal. O Jorge diz, mas eu não vou falar mais, eu não posso falar mais porque eu quero que todo mundo acesse e leia a matéria. Então, eu digo que quando sair a matéria vai lá pro G1, vão lá ver no Instagram dele, vão lá ver no Instagram do Jorge, que o Jorge vai publicar.